E aí a gente vai para a 8ª pergunta, que é, né? Não é uma pergunta exatamente, mas é um desdobramento, né? E o que é Quindese, afinal? Né? Por que que eu estou falando Quindese, Quindese? O que que é isso? Né? Quindese é uma filosofia do povo Bakongo, né? Que, na verdade, assim, a área Congo, ela é uma grande área, né? E existe o povo Bakongo, que está dentro dessa grande área, e este povo, ele é de onde vem o Baba Bunsek Fukiao, que foi quem sistematizou em forma de livro essa filosofia. E por isso, né, ele trouxe a perspectiva Bakongo, entendendo também que ele era só mais uma etnia dentro de um espectro muito maior, né? E dando esse lugar de pluralidade ao conhecimento dos povos africanos. Então, Quindese é essa filosofia que foi sistematizada por ele, mas ela existe muito antes dele, né? O Baba Bunsek Fukiao estudou em 3 escolas iniciáticas, né? No sistema Kimpa, Kimpasi e Lemba, são as 3 escolas iniciáticas por onde ele passou. E dentro dessas escolas iniciáticas, ele conseguiu ter acesso a uma percepção profunda do modo de agir da comunidade dele em relação às crianças. E aí ele trouxe todas essas bases nesse livro, que é um livro bem fininho, que ele escreveu junto com a psicóloga, Lucondo Amba. E então ele trouxe ali pra gente fundamentos, né? E Quindese fala basicamente de uma educação experiencial, né? A experiência é o foco de Quindese, onde é através da experiência que a gente compreende o processo de aquisição de aprendizagem. Um segundo ponto muito importante de Quindese é a relação. Quindese é a filosofia que educa para a relação, através da relação. Então, a relação é ponto fundamental dentro de Quindese. Um outro ponto é a percepção da relação intergeracional como potência dentro de uma determinada comunidade. Sendo assim, né, ao contrário do que a gente tem na sociedade ocidental, que é a criança como um grande entrave para a vida, né, a criança como um grande impedimento para a vida da comunidade. E aí, né, como assim, Rose? Tem casa que você não pode alugar se você tiver filho. Tem restaurante que criança não pode entrar. Tem espaço que as mulheres vão e não tem fraldário. E se não tem fraldário é porque uma criança não é bem-vinda ali. Existem diversos espaços. Tem emprego que não aceita mulher-mãe como empregada. Né? Então, existe todo um lugar dessa sociedade que não é dito explicitamente, mas que fica implícito no modo de vida da sociedade na qual a gente vive, que a criança é um entrave, que a criança é um problema. A mesma coisa são os velhos, são as pessoas idosas. Né? A gente tem as casas de repouso, onde se colocam lá os idosos e deixam eles lá, né? Eles não participam da vida. E dentro do processo de Quindese, a gente vai perceber uma relação muito forte entre as pessoas idosas e o processo educacional da criança, onde todos participam dentro da comunidade, né? E essa criança, ela é o centro, ela é o foco. Porque por ter uma visão da vida cíclica, esse povo compreende que é muito importante cuidar da criança. A criança é um ser principal dentro da comunidade, porque é ela que vai dar continuidade, é ela que vai crescer e cuidar daqueles que a geraram, né? Não só daqueles que a geraram, mas de toda a comunidade. Então, existe uma necessidade de adequação da vida para conseguir fazer essa criança crescer e se tornar uma potência dentro da comunidade. Então, Quindese é basicamente isso. Existem muitos outros termos, muitas outras questões dentro, né? E é algo que, assim, para se falar em tempos e tempos e tempos, aulas e aulas e aulas. Mas, em resumo, é isso, né? Num resumo aqui bem breve, é essa a percepção de Quindese, né? Uma educação através da experiência, uma educação para a relação, uma educação que inclua as gerações todas dentro do processo de convivência da criança. E também, eu já estava deixando de lado um aspecto que é muito importante, a perspectiva da performatividade como ferramenta fundamental
de ensino-aprendizagem. Então, dentro do processo de Quindesi, se educa a partir da música, a partir das danças, das contações de histórias, de brincadeiras. Tudo é ferramenta educacional, né? E, sobretudo, relacionada à expressão estética, relacionada à arte. Por isso, aí, né, que eu, como artista educadora, fui me debruçar sobre esse tema, porque era muito importante para o desenvolvimento do meu trabalho.